Olá, povo de Deus, sexta-feira da segunda semana da Quaresma, dia 5 de março de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 37, de 3 a 4, de 12 a 13a e 17b a 28, e Mateus 21, 33 a 43, depois 45 e 46. Com a saga de José, começamos a última parte do livro de Gênesis, que vai do capítulo 37 até o final, capítulo 50. Convido a todos a fazerem um exercício mental para entender que essa história, que era contada de pai para filho, servia para explicar pedagogicamente às gerações a presença do povo de Israel no Egito, como eles foram parar no Egito e tudo o que aconteceu com eles nestas terras estrangeiras no norte da África. Tudo começa com José, filho mais novo de Jacó. Como diz o texto, filho que nasceu na velhice. Primogênitos e caçulas são sempre portadores de histórias diferenciadas em relação aos seus pais. E com José, o texto nos diz que Jacó tinha predileção por ele. Essa preferência de Jacó por José despertou o ciúme dos irmãos que tramaram como ficar livres de José. O texto de hoje omite, mas os irmãos também tiveram ódio por José, pois este havia tido um sonho que indicava que ele reinaria sobre os irmãos. Ora, qualquer um de nós parece que vai olhar isso como um motivo de sobra. Você imagine, eu sonho que vou reinar sobre os meus irmãos. Conto esse sonho. Claro que os meus irmãos vão dizer, agora esse sonhador, como é que é? Na história ainda se destaca a atuação do primogênito de Jacó, o mais velho dos irmãos, Rúben, que interveio evitando que José fosse morto, mas apenas vendido. As 20 moedas de prata têm um sentido simbólico. Serve para lembrar o baixo preço que um irmão valeu nesta transação marcada por ciúmes e ódio, assim como as 30 moedas de Judas em relação a Jesus. Jacó e seus filhos vão ter uma história que somente não é mais trágica, porque José manifestou misericórdia quando historicamente pôde dar o troco, praticar a vingança, e não o fez. Porém, é bom lembrar a tramóia que Jacó fez com seu irmão Esaú, comprando-lhe o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. A vida nas tribos se revela cheia de intrigas entre irmãos, mostrando que cobiça e inveja sempre marcaram a história da humanidade. É bom nos lembrarmos da diferença entre cobiça e inveja, ambos sentimentos que podem destruir relações humanas. A cobiça consiste em desejar o que é do outro e pode provocar verdadeiras tragédias, até mesmo no seio familiar. Já a inveja consiste na tristeza de alguém por ver outra pessoa progredir. Não é só desejar o que é do outro, mas ficar triste porque o outro tem o que se deseja. Socialmente, vemos o quanto esses dois sentimentos têm movimentado a história humana e provocado guerras, inclusive fratricidas. O sistema neoliberal capitalista soube canalizar esses dois sentimentos para aquilo que se convencionou hoje chamar de mercado. O mercado ganhou personalidade e se diz comumente
O mercado gostou, o mercado não gostou, o mercado reagiu, o mercado está satisfeito. E assim por diante, como se fosse um personagem de vida própria. O que é que move o tal mercado, a não ser a cobiça e a inveja, que recebem o nome de livre concorrência? Em nome dessa livre concorrência, cometem assassínios, promovem guerras, roubam, assaltam, e tudo é legalizado. Tudo é permitido dentro da lei. A saga de José e seus irmãos nos ajudam a perceber que sentimentos desordenados, tais como a cobiça e a inveja, levam às mais profundas perversões e que podemos nos servir de artimanhas de todo tipo para legalizar atitudes nocivas e pecaminosas. Aqui toda atenção é pouca, pois nos movemos em meio a muitos sentimentos desordenados. Mateus 21, 33, 43, 45, 46. A parábola de hoje parece de fácil interpretação, pois da maneira que Jesus a contou, até seus interlocutores entenderam rapidamente que Jesus se referia a eles mesmos. As levas de empregados enviados para receberem os frutos da vinha são os inúmeros profetas que Deus enviou para alertar o povo de Israel. Porém, todos foram mortos. Como última tentativa de receber os frutos da vinha, Deus Pai envia o seu Filho. Porém, ele teve o mesmo destino dos profetas que o antecederam. Era tão evidente a parábola que o texto nos diz que sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. É impressionante a atualidade da parábola de Jesus. Historicamente, Deus continua enviando seus profetas para alertar sobre o cultivo da vinha, para que dê frutos bons. Porém, o que estamos fazendo com a vinha do Senhor? Será que somos tão diferentes das autoridades religiosas do tempo de Jesus? Podemos fazer uma lista imensa de profetas que foram assassinados por interesses mais variados e que conviveram com a gente, são contemporâneos nossos. Lembro-me do cortejo que atravessou a Avenida Consolação em São Paulo, carregando o corpo do operário Santo Dias da Silva. A celebração com o corpo do Frei Tito, o assassinato do padre Josimo Moraes Tavares, que foi meu colega de seminário. A irmã Dorothy, que tinha adotado o povo brasileiro como seu povo. Padre Ezequiel Ramin, irmã Cleusa e tantos outros que conhecemos e viveram entre nós. Se ampliarmos o nosso olhar para o continente latino-americano, a lista é interminável. Continuamos a matar os nossos profetas, insultando o filho do dono da vinha que não poupou sua vida por nós. A parábola de Jesus é uma denúncia da política genocida praticada no seu tempo pelos poderes da época, com a conivência das autoridades religiosas. Hoje vivemos outra vez a política genocida, que tem prazer com estatística de morte que cresce assustadoramente. Como cristãos, não podemos ser coniventes com o apoio ou com o silêncio. Façamos as nossas denúncias, nos organizemos contra essa política assassina que vai ceifando vidas e mais vidas. Não esperemos chegar às consequências em nossas casas. Procuremos os grupos organizados e nos aliemos a eles, para que possamos ter uma atitude diferente dos interlocutores de Jesus. Eles ouviram a palavra, entenderam que Jesus se referia a eles e, ao invés de combater a política genocida da época, começaram a tramar como matar Jesus.
temos a chance histórica de fazermos a diferença, defendendo os profetas atuais e denunciando com coragem os que promovem a morte de tantos irmãos e irmãs. Digamos não à necropolítica. Um beijo no seu coração.